A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, obreiros, crianças, pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz seja com todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Essa é a palavra de Deus, pura e sincera como ela é. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 26 de dezembro de 2024, o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus com muito amor, porque o ano de 2025 vai chegando e Deus tem algo a tratar com a sociedade, a humanidade e com a igreja, especialmente com nós, os pastores. Amém? O ano que vem está chegando e nós temos que entregarmos a Deus as nossas vardomias que tem feito até aqui. Receber de Deus os puxões de orelha. Lembra-se. Então hoje nós vamos meditar sobre a exortação no livro de Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Eu vou ler e depois vamos meditar. Diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita, graças ao que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, ira, gritaria e blasfemias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos entrar na palavra de Deus sem delonga. Que Deus tem graça, nos dê graça e a sabedoria que o Espírito Santo fala nos nossos corações. Por isso, deixando a mentira. Amados, se não tivesse mentira no meio do homem que é corrupto, dos crentes, essa palavra é para crente, Deus teria mandado escrever? Se Deus determinou esse mandamento, porque existe muita mentira no meio do povo de Deus. E Deus está chamando a atenção. Deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Amado, é difícil falar a verdade para alguém, né, que é superior. Às vezes, a pessoa mente aqui, o outro suporta. Cala, ou seja, consente. E isso Deus entristece. Começa a ver o entristecimento do Espírito Santo de Deus para com a igreja, para com o homem, porque suporta a mentira, sabendo que alguém está mentindo com respeito a alguém, mas não tem alguém para levantar e dizer isto é mentira e não pode permanecer. Porque somos membros uns dos outros. Está entendendo? Não deixa. Não devemos falar mentira um para com o outro, mas falar a verdade. Nós somos membros um do outro. Eu sou membro de você, meu irmão e minha irmã. Então, se eu estou errado, você tem que falar a verdade.
Não adianta mentir. Se você me ama, você vai falar a verdade para mim. A verdade é a palavra de Deus. A verdade pode doer, mas ela cura. Meus amados, os remédios que mais surge efeito são medicamentos dolorosos no início da aplicação. Mas no futuro você vê um alívio, uma liberdade. A pessoa anda, se mexe, não sente mais as dores. Assim é um homem quando está pecando, fazendo coisa errada. Se nós passarmos um paninho quente, a dor começa, continua ali. Mas se aplicarmos o remédio da verdade, ele vai sentir incomodado, mas será curado. Outra coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, pessoas que pecam em pensamento, em blasfemia, em gritaria. Irai-vos e não pequeis. A ira é uma coisa, o pecado é outra. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você irou, está irado com alguma coisa que deu errado, não está bem, não deixe. O que é se pôr o sol? É passar esse dia, a noite, porque você não sabe se levanta amanhã. Por isso que eu falo, se você está irado, não durma, não deita e durma como quem que não deve ver nada, que se você não acordar, você morreu irado. Não pequei. Irai-vos, mas não pequei. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, o homem ou a mulher dá lugar ao diabo. A Bíblia diz. E se não desce da Bíblia, não precisa escrever para quê? Está entendendo? Então, ele está orientando por amor. Não dê lugar ao diabo, porque ele só quer uma brecha para entrar na sua vida e acabar com a sua família, acabar com o seu ministério, acabar com a sua dignidade. Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba o que é seu, destrói a sua família e mata. Fisicamente e espiritualmente. Não dê lugar ao diabo. Tudo que o diabo quer fazer é ter a igreja nas mãos, os irmãos nas mãos, as irmãs para as mãos, os pastores na mão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Falai a verdade uns para os outros, eu vos amo, irmãos. Tenha uma vida de santidade. Pois diz o 28, aquele que furtava, não furte mais. Quantas pessoas roubava, enganava, furtava os seus, mas a Bíblia disse, o Espírito Santo, usando o servo do Senhor, disse, aquele que furtava, não furte mais. Se você enganava ou roubava, o furto é semelhante ao roubo. Existe o furto quando ninguém não vê, e o roubo que é tomar força. Não, se você furtava quando alguém não estava vendo, não é só o dinheiro. Quando você está trabalhando, você furtava a hora do seu patrão, escondia-se e ganhava aquela hora, escondido, isso é furto. Então, se você fazia isso, não faça mais. A Bíblia é bem clara. O amor está dizendo, trabalhai, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Meu irmão, trabalha, faça com as suas próprias mãos o que é bom, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a sociedade se alegra do que você está fazendo. Furtava, não furta mais, mas agora trabalha com as próprias mãos, fazendo aquilo que é bom.
Por quê? Com a própria mão que queimou. Para que tenha com que acudir aos necessitados. Você está vendo que Deus, pela sua infinita bondade, Ele sempre se preocupou com os necessitados e nunca faltará necessitado no mundo e dentro da casa de Deus. Irmãos que servem a Deus, mas que são materialmente desprovidos, necessita de uma ajuda, necessita de um remédio, necessita de muitas coisas. Você e eu, que furtava, não furtamos mais. Trabalharemos com as nossas mãos, produzimos para aquilo que é bom, para que possamos ajudar os necessitados. Amado, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem muito que conhecer o dono da igreja. O dono da igreja não veio comer às custas da igreja, ele trouxe a comida para a igreja. O dono da igreja não veio fartar-se, mas antes ele fartou-se a igreja. Ele curou a igreja, ele perdoou os pecados, salvou os pecadores, e deu uns banhos de misericórdia, selou no seu Espírito Santo, colocou anjos para guardar 24 horas por dia e passou no sangue dele sobre cada irmão, cada casa, cada lar. Se você está em pé, irmão, não é porque você é forte, é porque Jesus Cristo é bom. Ele fez esse prédio, esse edifício, e colocou nesse edifício muitas coisas, muita segurança. Uma segurança que ele fez, ele passou do sangue dele nos umbrais. O inimigo não pode entrar. Ele colocou anjos dentro e fora, em volta de você, meu irmão e minha irmã. Ainda que você seja milionário ou milionária e tenha seguranças, mas a segurança que Deus te concedeu, esses é imortais. Esse não tem exército que vençam. E ainda que você seja tão pobre que não tem uma cama para dormir, um lar para entrar debaixo à noite, tem anjos para te guardar. Tem uma nuvem para sentar, para te refrescar no sol. É o cuidado de Deus. Esse edifício é você, meu irmão, seu corpo, eu, meu irmão, nós. Nós somos o edifício. E vocês sabem, tudo isso ele colocou dentro do coração. Por fora de mim, tem anjos para me guardar. Tem o sangue de Jesus Cristo sobre mim. É impossível Satanás vencer os anjos do Senhor que estão em derredor de mim. Mas digamos que ele vencesse os anjos. Ele teria que tirar a coberta do sangue que está sobre mim. E só em falar o nome do sangue de Jesus, ele cai. Mas quando os crentes que dá lugar ao diabo, esse agora ele tem acesso, porque o sangue não está sobre ele, porque deu lugar ao diabo. Os anjos de Deus, às vezes não podem entrar onde você está, jogando, prostituindo, adulterando. Você já pensou ser pego adulterando com a mulher e o marido dela chega armado? Os anjos do Senhor não estão ali guardando o servo de Deus adulterando com o irmão ou com a mulher. Está entendendo? Quando ele chega agora, os anjos não podem estar ali guardando. O sangue de Jesus Cristo não está sobre ti, porque você, ou eu, ou nós,
demos lugar ao diabo. Mas eu quero dizer para você que Satanás agora chega, matei, acabei com esse homem, com essa mulher. Tá bom. Ele não venceu os anjos, foi eu que dei lugar ao diabo e fui para um lugar, para um hotel, para onde é que eu esteja com a mulher dos outros, que os anjos não podem presenciar no ato que eu estou fazendo com ela. Entendeu? O sangue de Jesus Cristo não está sobre mim, porque eu fui no lugar impróprio, eu dei lugar ao diabo. Aí o diabo diz, vou matar este homem e esta mulher. Se você clamar o nome do Senhor, eu quero dizer que Satanás tem que tirar de dentro do seu coração o Espírito Santo, que está ali sofrendo angústia, entristecido pelo ato que nós estamos fazendo. Mas o Espírito Santo veio para ficar no meu coração, meu irmão e minha irmã, e no seu coração. Se nós estivermos em pecado, em adultério, quando o diabo chegar, que os anjos não estão lá dentro, o sangue de Jesus é sobre mim, não está sobre nós, porque nós damos lugar ao diabo. E o Espírito Santo não pode sair. O diabo tem que vencer o Espírito Santo, e com assopro é o Espírito de Deus. Isto é entristecer o Espírito de Deus. Quando você ou eu fizermos essas coisas, voltamos-se correndo para agradecer a Deus pelo livramento, porque a segurança que Deus me deu, eu ignorei, mandei ficar para trás para dar lugar ao diabo, para prostituir, para sentar na rodinha do escarnecedor da mentira, para adulterar. Mas o Espírito Santo que Ele colocou no meu coração estava comigo. O Espírito Santo não me deixou em só, me livrou. Eu volto a pedir perdão ao Senhor. Você está entendendo, meus amados e queridos irmãos? Se nós trabalhar com a nossa própria mão para aquilo que é bom, para a glória do nome do Senhor, para acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Minha irmã, meu irmão, olha, aquelas palavrinhas que a gente fala, aquelas palavras, ou palavrões, ou algumas besteiras, essas palavras que não pode falar no meio de criança. Por que nós falamos saindo dos nossos lábios, da nossa mente, que temos a mente de Cristo, do nosso coração, que tem o Espírito Santo de Deus? Como entristecemos o Espírito Santo de Deus? Essa boca, minha irmã, meu irmão, santa, é para louvar, é para pregar, para orar, para aconselhar, para amar o semelhante. Não é para falar palavras torpes. Está entendendo? Não sai nenhuma palavra da sua boca, não é uma palavra torpe. E sim, unicamente a que foi boa para edificação. Aqui é um problema, irmãos, porque tem pessoas que falam, e a minha vida? Nós temos direito de brincar, de falar palavreado, de descontrair, mas será que essas palavras que nós estamos falando sem ofender ninguém, ela edifica o cristão, edifica a igreja, edifica a família, edifica o nome do Senhor? Lembra-se que eu morri com Cristo. A vida que eu vivo hoje é Cristo quem vive em mim. Por isso que eu estou me policiando cada dia as palavras que eu falo. Porque, irmãos, a Bíblia é bem clara. Isso aqui eu não prego só para você, é para nós, minha irmã. É para nós, meu irmão. Não fala a palavra torpe. Está entendendo? Se não palavras para edificação,
Neste mundo nós temos que viver tudo que nós falar é para a glória e fizer, para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme a necessidade. Uma pessoa às vezes precisa ter uma necessidade de uma ajuda espiritual. Outro tem uma necessidade, uma fraqueza, uma necessidade de alguém compreender, abraçar, chorar. Alguém é infeliz. Saia da minha boca, da sua boca, palavra pura para edificar esse coração, essa vida que está sofrendo. Às vezes a irmã é traída, judiada pelo marido. Normalmente é isso, as mulheres mais, né? Dos meus lábios não pode sair uma palavra de desejos para minha carne, certo? Eu tenho que sair uma palavra dos meus lábios, da minha mente, do meu coração, que edifique essa mulher, que dê graça a ela, que ponha ela de pé para que ela possa fazer a obra de Deus. Uma irmã que perdeu o seu esposo, ela tem que ser tratada com carinho especial, visitar as viúvas, os órfãos. Alguém perdeu o esposo que a ama. Dos meus lábios tem que sair uma palavra que edifica o coração dessa mulher. O Senhor recolheu o irmão e vai cuidar de você, amando, enviando pessoas que amam a Deus para que possa amar você, que não queira se aproveitar. A irmã que sofreu na mão do marido e continuou sofrendo, a palavra que sair da minha boca é para edificar, para dizer para essa irmã que ela é poderosa, ela tem poder de Deus nas mãos e que ela é especial para Deus. Deus vai cuidar. Está entendendo? Assim é transmitidas aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito de Deus. Não entristeça, meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus. Porque entristecer o Espírito de Deus é nos deixar vazio. Quando alguém que está triste com você, ou você está triste com alguém, minha irmã, você não vai à casa dele abraçar. Você fica na sua casa, você chora, você ora, você clama. Ora em favor da pessoa, mas você está triste. Se o Espírito Santo de Deus está triste, nós entristecemos o Espírito Santo, a igreja, a família, o irmão, a irmã. O Espírito Santo está gemendo, está intercedendo por nós junto ao Pai, com gemido inexprimível, mas triste. Ele está falando, o Antônio tem entristecido a Deus, e o Espírito Santo tem a incumbência de levar ao Pai, com gemido inexprimível, o meu pedido de perdão. Então, meu irmão e minha irmã, vamos fazer tudo para não entristecer o Espírito Santo. Como eu posso entristecer o Espírito Santo? Humilhando um jovem, humilhando uma velhinha, um velhinho, humilhando um irmão, uma irmã, que é templo e morada do Espírito Santo. Como eu posso entristecer o Espírito Santo? Me exaltando, sendo maior, ser exaltado. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Como eu posso entristecer o Espírito Santo? Mandando alguém embora da igreja, que é o Espírito de Deus que salvou com o sangue do seu Filho. Amados, o entristecer o Espírito Santo é difícil. Sabe por quê? O Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus, pelo qual você foste selado até o dia da redenção. É o Espírito de Deus. É quem vai te levar, o Espírito Santo vai te levar, você e a mim, até o Pai. Se ele estiver triste comigo e com você, minha irmã, com a vaidade, com a luxúria, com o adultério, com a fornicação, com a mentira,
com a divisão, com a exaltação, com a humilhação dos pequeninos. O Espírito Santo que está em você, minha irmã. O Espírito Santo que está em você, meu irmão. É o mesmo que está no pastor presidente. É o mesmo que está naquele irmãozinho novo, doente, ou aquele velhinho que não sabe nem falar. Mas o Espírito Santo que está é o mesmo. E quando você e eu entristecemos o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo que está no coração daquela irmã, daquele irmão que você humilha. Não humilhai os seus irmãos, antes amai uns aos outros como fosse você mesmo. Vai entendendo, meus irmãos, não sabe por quê? É um perigo. Eu e você, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Então, não entristeçai. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfemia, bem assim toda malícia. Longe de vós, longe de mim, longe de você, meu irmão e minha irmã, toda gritaria, tudo. Longe de vós toda amargura, esse coração amargurado, agitado, longe de você. Você, essa cólera, qualquer coisa está estourando, longe de você, de mim. Ira, por que eu estou irado? Eu estou irado. Para que a ira? Longe de você a ira. Longe de você a gritaria, porque eu sou, porque eu faço, porque eu mando. Você é templo do Espírito Santo, minha irmã e meu irmão. Longe de vós a cólera, a ira, a gritaria. E blasfemias. Não blasfemai vós, nem contra o irmão, nem contra a irmã, nem contra a igreja, nem contra a sociedade, muito menos contra Deus, que a blasfemia contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado, no meio da blasfemia, no meio da gritaria, da cólera, da ira, você pode blasfemar. Deus está avisando para a igreja. Porque Deus vai começar a cobrar, tá bom? Então, meus amados, bem assim toda malícia, minha irmã, meu irmão, a malícia é pior do que qualquer cólera, qualquer ira, qualquer gritaria. Porque o inimigo você conhece, mas o malicioso, ele tem você como amigo e como amiga. Veja que a palavra fala, assim toda, e bem assim toda malícia. Eu não posso maliciar como você. Sabe o que é uma malícia? É como um incesto. Minha irmã, você está conversando comigo. Me entendo como um homem de Deus. E eu estou conversando com você com toda malícia e todo pecado. Eu estou tendo você, vendo você na minha mente, num leito, despida. Está entendendo? Eu estou vendo os seus corpos na minha mente. É uma malícia e vou em cima. Mas a Bíblia diz toda malícia. A mulher também. Você está conversando com o irmão, você fica maliciando aquele homem assim, esse homem assim. Toda malícia seja longe de cada um, tá bom? Antes sede uns para com os outros, benignos. Se o seu irmão te ofender, perdoa ele. Se a sua irmã te ofender, perdoa ela. Se a tua irmã fala mal de você, perdoa. Se o teu irmão fala mal de você, perdoa. Amados, quantas vezes alguém chega em mim para falar com o problema de uma pessoa que me feriu? Eu sei que ele falou de mim. Eu sei que ele me feriu. Eu sei. E quando eu falo, é homem de Deus. A mulher de Deus. Se eu tiver que falar para ele que ele está errado, eu vou falar.
Você fez isso e isso, você não é homem de Deus. Deus está triste com você, porque um homem de Deus não faz o que você fez. Eu e ele. Se eu tiver que falar para ele, e se você tiver que falar para mim, fala comigo também. Mas se alguém chegar a falar de mim, você tem que falar, é um homem de Deus. Se eu falei com você, foi com você, não foi com a sociedade, com a igreja, com os outros. Ninguém pode me ter por culpado de uma coisa que você disse que eu fiz com você. Se o seu irmão pecar contra ti, vai ter ele e repreenda. A Bíblia é assim. Antes de ser uns para com os outros, benignos. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Compassivos, calmo, temente a Deus, amoroso, perdoando o irmão ao outro irmão, a irmã, outra irmã, irmãos. A nossa vida é maravilhosa. A Bíblia nos diz como nós vamos viver para entrar nos céus. Está sendo compassivo, minha irmã. Minha irmã, se você tem mágoa de mim, me perdoa. Minha irmã, se falaram mal de mim para você e você escandalizou, me perdoa. Eu peço-vos perdão, eu sou falho. Mas para mim pedir perdão para você, meu irmão, minha irmã, não me custa nada, porque Deus colocou no meu coração o amor a Ele e aos irmãos. Eu amo a igreja, eu amo os jovens, as crianças, o adolescente, as irmãs, os irmãos, os pastores, todos os obreiros, a respeito dos seus pontos de vista. Posso não concordar com aquilo que foge da Bíblia, mas como eles são os pastores, eu respeito o ponto de vista. Não quer dizer, se me chamarem para falar o que você acha, eu falo, segundo a Bíblia está errado. Eu não vou falar que concordo, porque eu vejo obreiros que falar para um presidente falar alguma coisa, ele fala, que hora que o senhor quer que seja, pastor? Presidente. Eu falo, amigo, não é assim. Se a hora for 6 horas, ele quiser que fosse 10 horas, ele tem que ser 6 horas. Não é porque ele quer ser 10 horas que vai ser 10 horas fazer a vontade dele. Não, pastor, é 6 horas. É isso, acabou. A verdade. Então, meus amados, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você imagina, Deus em Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Assim é para nós ser compassivos. Ser compassivo é aquele que foi Jesus. Levaram ele até a cruz, colocou a cruz nas costas dele, cravaram ele, as mãos e os pés, levantaram a cruz. E ele compassivo, ele está dizendo, eu estou fazendo isso, deixando fazer comigo para que não fizesse com o Antônio, para que a Maria não passasse por isso, nem o João, nem o José, nem o Pedro, Jeremias. Eu estou sendo compassivo para que os meus irmãos não passem por isso. Eu estou perdoando para que o meu irmão não leve no dia do Senhor o pecado que cometeu contra mim. Assim como Deus, em Cristo Jesus, me perdoou todos os meus pecados, as minhas fraquezas. Assim estou perdoando. Assim como Ele continua perdoando os meus pecados e as minhas fraquezas, como crente. A pessoa fala, eu era pecador. Amados, no tempo que eu pecava sem conhecimento, se eu morresse, eu perdia a salvação sem conhecimento do pecado que cometia. Mas agora eu conheço o pecado. Agora eu tenho conhecimento daquilo que me empata. Eu agradeço a Deus pela minha salvação e continuo agradecendo a Deus todo dia pela misericórdia, pelo amor que Ele tem para comigo,
porque Ele me salvou, me perdoou todos os pecados. Um homem normal, quando ele faz uma coisa boa para um homem, para o outro, ele fala, tá tudo certo aqui para cá, vai, luta e vocês vão vencer. Deus olhou para mim e falou, Antônio, você está perdoado, está lavado, está riscado a conta que você tinha lá, mas agora eu vou te dar alimento. Eu vou te dar anjos para guardar você, o seu passo, certo? Eu vou cobrir, passar do meu sangue sobre você. Vou ungir a sua cabeça com óleo. Tá entendendo, Antônio? Tá bom. Eu vou enviar o meu Espírito Santo sobre você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. E todo dia que você pecar, o Espírito Santo vai te lembrar que você pecou. E vou deixar escrito, se o homem pecar contra o seu irmão 70 vezes 7 ao dia, e voltar-se pedindo perdão, o homem deve perdoar. E assim como o homem vai perdoar, eu vou te perdoar todo dia que você me pedir perdão. Antônio, todos os seus pecados, não ignore, por muito pequeno que seja, diz, eu pequei. Reconheça que você pecou. E chega, dobra o seu joelho, não deixa a noite passar com seus pecados. Me apresente a mim. Eu vou te perdoar. E isso ele vem fazendo comigo há 40 anos já. Me perdoando. Depois que ele me perdoou de toda a miséria que eu fiz. Me perdoou, me lavou, me limpou de todos os vícios. Me deu o seu Espírito Santo, que eu era para nunca mais ter deslizado nem um pouquinho em nada, porque eu tinha o Espírito Santo. E eu falei, quantos pecados nós cometemos? Eu digo por mim, está entendendo? Então, entristeço o Espírito Santo, mas eu chego, o Espírito Santo, eu clamo, e o Espírito Santo fala para mim. E eu clamo ao Senhor, me perdoa. Amados, nesse ano de 2025, eu tenho feito um propósito com Deus. Aqui foi o ano que eu fiz um propósito com o Senhor, que Deus fizesse comigo a tua vontade. E agora vai ser reavivado, refeito meu propósito com Deus. Enquanto eu viver, o nome do Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado na minha vida. Então eu vou voltar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltar a orar, como eu orava no passado. Eu posso não correr, mas de joelho e falar. Eu posso falar. Derramar meu coração nos pés do Senhor, diante do Senhor. Buscar o poder da cura para curar os enfermos. Buscar o poder da multiplicação para a glória do nome do Senhor. Buscar uma vida de santidade, porque os santos não julgam, não repreendem. Então eu preciso dessa vida de santidade, para que eu não julgue meu irmão e a minha irmã, não repreendo um homem, uma mulher ou um jovem, mas que eu compreenda e coloque o ombro debaixo da carga que a minha irmã e meu irmão estão carregando. Minha irmã que precisa de oração, do aconselhamento, de uma palavra amiga. Esse aqui, seu irmão pastor Antônio Soares. Tudo quanto você precisar ouvir, tiver desejo, faz perguntas, pode ser as mais absurdas. A Bíblia tem resposta. Isso, um pastor chamado pela misericórdia de Deus. Eu peço para os irmãos que orem por essa nação, orem pela igreja, orem pelo mundo que jaz o maligno, orem pela família dos pastores, orem pela minha família,
Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Que Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém.